estamos aqui em mais um Pode Crer Podcast. Pode crer. Pode crer? Pode crer. E hoje Pode nossa crer. convidada super especial é a nossa super celebridade da Novo Tempo, Tanise. E aí, Tanise? Boa noite, Cara, tudo bom? pode crer, tá subindo, né, velho? Daqui a dia a gente chega no naipe dos caras lá do tal do... Pode pá. ó, celebridade aqui, ó. Pronto. Que isso. É isso aí, celebridade. E a gente tava rindo aqui nos bastidores porque a gente já falou que a nossa tradição é que o convidado faz a oração inicial, né? E eu já treinei em casa, porque, gente, eu canto, né? Ela veio só pra Eu orar pra faço gente hoje. oração, mas claro que eu faço oração, Pode né? cantar Mas a oração individual. Vou cantar o Pai Nosso. É isso aí. Vamos lá então. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia, muito obrigado pela sua proteção. Agora te pedimos uma bênção especial sobre esse estudo da tua palavra. Abra o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos assimilar o que tu tem de melhor para nós. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Top, top, top demais. Cara, lição dessa semana foi top. E se a gente começar pelo título aqui, eu acho uma coisa bem interessante. Amor e disciplina. Pronto, acabou. Eu lembro da minha mãe, com a varinha na mão. Não, hoje você vai levar uma varada, mas é porque eu te amo. Eu falei, Um amor, né? que beleza. Que amor é esse? Mas é justamente isso que acontece. Porque, infelizmente, quem nunca quebrou a cara... Pra poder ter a cara remendada depois e falar, poxa, é verdade, ó, eu podia não ter feito isso que eu não tinha quebrado a cara. É verdade. Mas o tal do ser humano é aquela história de não pôr o dedo na tomada e vai lá e põe pra tomar o choque, pra aprender que não é pra pôr o dedo na tomada, né? Realmente. É isso mesmo. E aí? E eu, como professora, essa disciplina veio a calhar para mim Olha nessa aí. semana. Se tem Eu amo uma meus coisa. alunos, mas eles eu podem tirar amo. zero. Isso aí. Não, porque agora eu tô numa faixa etária infantil, então não tem prova. Então, mas a prova maior é o amor. Olha aí. Entendeu, né? O trocadilho. Porque é desse jeito. É o dedinho ali, não põe. É e verdade. põe. E você fala não, e aí. Vai lá e faz de novo. faz É de novo. interessante isso, porque é intrínseco do ser humano, né? É verdade. Porque A se gente Deus não agisse assim desafia. com a gente... esse é o ponto. A gente nunca cresce. Porque se Deus não agisse exatamente assim com a gente e tivesse a consequência, imagina, a que ponto estaríamos, né? Cara, eu acho interessante o seguinte, porque, Tanise, eu também sou professor. Teve um outro episódio aqui que eu até... Estamos pra trás, né? Ah, não. Daqui uns dias, novidade, daqui uns dias eu vou ensinar o pessoal aí algumas coisas da área da tecnologia. Eu não vou ficar Vamos pra ser trás desse negócio de ser professor professor também, não. Vou ser professor, É, pronto. Paulinha, só você ensinar o povo como Tem que ensinar o quê? O povo apertar botão aqui. como pega no microfone, como, né? Isso aí, tá tudo. Cara, interessante como as coisas são mudadas. Porque na minha época, Olha, eu não sou tão velho assim. Tetranossauro Rex. Na minha época. Na minha eu achei que- época, o que acontece? Quando eu tirava uma nota ruim na escola, a culpa era minha. Entendeu? Então meu pai enchia o saco e o negócio é o seguinte, se eu não recuperasse depois, o trem ficava comia. feio. Vinha disciplina. Esses dias, meus alunos inclusive acompanham esse podcast, o que acontece? Essa pessoa vai saber pra quem que eu tô falando, mas Essa indireta agora. essa indireta hein? vai especialmente... Alô, aluno do Christian, você que está mais aí, interessante, eu tive um aluno que não faz dever esses de dias casa. que tirou uma nota péssima na prova. Vixe. E aí o pai foi reclamar A culpa é comigo do que a minha professor. prova tava difícil demais. Sim, é. Cara, olha como as coisas estão mudando. Porque assim, hoje, jeito. eu tô percebendo muito isso assim. Parece que a gente vive uma época em que o amor, ele... Parece que as pessoas pregam que o amor, ele tem que ser tipo assim... desresponsabilizado. Eu não sei se é bem essa palavra que eu quero dizer, mas parece que ele tem que ser leve demais. Ele não pode ter nenhuma... E isso traz um cunho perigoso, inclusive, né? Mas assim, a nossa geração agora não aceita o não. Isso, é verdade. Então, é muito assim, eu falo pelos pequenininhos. Eu tô, como eu falei antes, estou na educação infantil. Tá certo que você também não pode levar o não... De forma brusca, não, sei não, lá, assim, traumatizar. falar não toda hora, porque daí o não fica uma palavra que... Entendeu? Para eles não faz Banal, tanto né? sentido. Isso, banal. Desimportante. Perde o poder do que é o não. E aí eu tava falando que a geração não consegue ouvir esse Realmente. não. Não, porque tudo pode, tudo é permitido, então aí realmente Tipo fica assim, cubo difícil. mágico. Já viu aquele vídeo do cara que tem um cubo mágico que
são todas as cores a mesma cor, porque assim todo mundo consegue preencher o cubo mágico. Realmente. Não vai segregar ninguém, cara. Isso é complicado. Realmente, tipo assim, parece que eu tenho percebido nos pais, assim, ultimamente, que, assim, eles estão mais ou menos entendendo, assim, que amor é... Eu acho que eu nunca vi uma geração tão problemática. É você permitir tudo. Mas todo mundo sempre falou isso quando a gente foi ficando velho. A permissão Acho que nossos pais também falavam a mesma coisa. Nunca vi uma geração tão problemática. E de repente vem a outra que é mais problemática ainda. Tipo assim, não tem responsabilidade. Tipo, uma proteção a tal ponto. Tipo assim, não, meu filho é perfeito, eu tenho que defendê-lo e tal. E aí acaba, tipo assim, tirando as responsabilidades, né? E joga na gente. A culpa é sempre do professor. Às vezes o professor que não ensinou direito e tal. A explicação que eu dei pra essa mãe foi a seguinte, falei, olha, eu acredito que ele teria capacidade para tirar nota se ele boa parar nessa de jogar prova. videogame e começar a estudar, né? Você não acredita, não? Eu falei desse jeito. Nó, pesadão. Valendo meu emprego. O brabo. Mas, não, acabou que ficou tudo bem. Inclusive, essa mãe, ela não foi, assim, hostil. Ela é minha parceira e tal. Assim, mas eu percebo muito isso, sabe? Na época de Deus... na época de Deus, né? Na época dos povos hebreus, né? Parece assim que hoje as pessoas entendem mais ou menos isso também, tipo um conflito de geração. Não, na época dos hebreus, Deus era mais rígido, Deus era mais... cobrava mais, exigia mais. Hoje Deus é tipo assim... De boa, você pode fazer o que você quiser. Eu faço o que eu quiser, ele me ama de qualquer jeito. É amor, é graça. Sem disciplina. Né? Não tem disciplina, não tem responsabilidade. Eita. Então assim, eu faço esse paralelo, entende? Essa analogia. Eu acho a gente sabe muito disso, a gente sabe muito. Você já viu o vídeo do cara que chega e fala que a Bíblia tem que ser mudada, que ela tá desatualizada e tal, e fala um monte de asneiras, besteiras, né? Não vou dizer a asneira que é meio pesado, tem um cunho aí. Mas então, esse é o ponto. Quem que tá errado na história? Você é professor, você tá lá pra quê? Você tá lá pra quê? O que o professor faz? Ensinar. Ele ensina. Mas ele também cobra, porque ele precisa saber se aquilo que ele ensinou foi aprendido ou não. Agora, me fala, como que ele cobra? Se ele não pode cobrar? É verdade. E aí? Aí ele é um bom professor? Porque, afinal de contas, qual é o papel do professor? Não é ensinar? Se ele não sabe que aquilo foi aprendido... E ele não tá nem aí, é um professor de boa, como eu já vi na faculdade, um professor que o povo achava de boa, por aí. que era o que não cobrava nada. E aí depois eu percebi que aqueles que mais me cobraram só eram os que mais gostavam de mim. É verdade. Que depois, meu amigo, no mundo, aí eu tomava só lapada e já era. Aí o mundo não tá pra te ensinar, né? O mundo tá só pra cobrar. Isso. E aí fica... E aí com isso, olha a tirinha, que a gente tava falando mais cedo, que essas tirinhas, elas precisam, assim, de um... Eu acho que precisa da revelação do Espírito Santo, né? Porque a definição mais certa dessas tirinhas que eu ouvi até hoje foi do Danielzinho. Eu acho que foi do Danielzinho, que ele falou que quem desenha essas tirinhas é o mesmo que escolhe nome para aquelas operações policiais. Não tem nada a ver. Você tem que fazer um esforço assim enorme pra saber, pra tentar relacionar o tema. Né? E essa de hoje tem um cara dormindo numa canoa e tem uma mulher com a corda na mão. Aparentemente ela quer lançar. Talvez rebolando na pedra. O cara é goiano. É pedra? É uma pedra. Pedra, mano. Eu achei. Tá faltando óculos. Gente, eu retiro o que eu disse. Agora tudo faz sentido. Agora sim, tudo faz É o ventinho da pedra. Ela quer jogar pedra pra acordar o cara. Então. Leandro, eu retiro o que eu te falei mais cedo. Essa cara, tirinha é essa boa. aí foi, tá vendo? Eu preciso realmente do Espírito Santo. Depois que a gente orou, os nossos com olhos foram essa abertos. tirinha aqui, me veio a seguinte frase, que já é conhecida da gente, é um bordão: há males que vem para o bem. Isso. Nossa, Eu pensei verdade. nisso aqui, porque, ó, Tudo fez sentido. ali no final ele ia morrer, né? Cair na É cachoeira. melhor apanhar, né, do que perder a vida ali depois de alguns E a outra aqui, segundos. e a outra aqui, como sempre, né? A sociedade, não Vem, faça isso, vai machucar seu marido. E uma pedradinha ia fazer ele acordar, talvez não desse nem tempo dele. Não, e às vezes não ou era talvez nem ele ia pra morrer pegar tranquilo nele, aqui. era pra bater no barco que ele acordar. Nesse não era nem contexto pra da pegar nele. tirinha, eu acredito, vendo aqui que ele tá bem pertinho da cachoeira, eu acredito que ele ia... Nesse caso aqui, ele morreu tranquilo. Mas ele daí tinha morrido com a pedrada na cabeça em total desespero, que ele ia acordar e ia ver que tava caindo na cachoeira, só isso. Mas enfim, Pesado. essa não era a mensagem que a tirinha queria passar. Realmente, esse texto que você falou, Tanise, a males que vem para bem, tem um verso excepcional aqui dessa semana que fala exatamente esse contexto, que é
Deixa eu procurar aqui onde é que tá. Tá em Hebreus 12. Hebreus 12 é o texto base dessa semana, né? Mas é o verso que eu quero achar. Cadê? Eu vi aqui agora há pouco Será que fala fala que Levíticos? Não, Levítico que fala 26, que tudo tá coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Esse é o verso da minha vida. Esse, pronto, é isso aí. E até comecei esse ano com esse versinho lá na minha cabeceira. Cara, Escrevi num post-it, naqueles papeizinhos né, que você tira e vai pregando. Todo dia que eu acordo para dar aula, 7 horas da manhã, eu leio. Amar Nossa! tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Amar tudo bem para bem. Não, gente, não era isso não. É o verso. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E, cara, eu acho que esse é um ano ímpar, né? Desde o ano passado a gente tá vendo aí uma série de coisas que não estávamos acostumados a... né? A gente é acostumado nesse mundo de sofrer. Mas igual esse ano, não. Foi surreal. Pra mim foi surreal pra o ano mim, pra passado. todos, né? Pra porque, todos, de repente, nossa geração. Você tá de boa, de repente você tá sem emprego, você tá de boa, de repente você tá sem paz, você tá sem amigos, você perdeu família e aquela loucura. A máscara. Cara, pois é. Nossa. E nós aqui em Goiânia, esse calor, usar máscara. E a gente pensava, isso aqui não vai chegar, de repente. Tipo semana assim, que vem tá aqui, tem alguém, né? Nossa, eu não sei vocês, mas eu ficava vendo o Japão e falei, gente, será que mesmo precisa da China o pessoal usar essa mas precisa, né, gente? E chegou aqui, né? Chineses, né? Usem sempre máscara, viu? Máscara é top. Cara, eu acho interessante também o seguinte. Já que a gente começou com essa analogia da docência, né, de ser professor, a gente sempre fala para os nossos alunos o seguinte, olha, a gente passa o bimestre, alguns lugares são trimestres, né? Outros são semestres. A gente passa o período inteiro falando o seguinte, olha, é melhor você agir desse jeito, é melhor você fazer isso, é melhor você estudar todos os dias e tal. Eu dou aula para ensino médio, então assim, eu passo mais ou menos 3 anos falando para eles o seguinte, olha, você tem que criar uma rotina de estudo aqui. Aprender a estudar. Porque no 3º ano você vai precisar passar numa provinha chamada vestibular. E aí, se você não começar a construir isso agora, a hora que você chegar lá, não vai dar certo. E o cara pensa que não tinha que ter vestibular, olha só. Aí quando ele entra numa faculdade, aí ele vê que aquilo tudo lá era só a fase 1 do negócio. E agora que vem o chefão. Agora que vem o chefão. Eita. Chefão não. Ainda é quando arruma um emprego que é o chefão. Esse é o chefão. É verdade, quando você vira um profissional que é. É verdade, cara, é verdade. E o interessante é que... Daí é o seguinte, se você não entregar, você não come, né? Porque lá você não ganhava nota. Você mês que vem dia de novo. Não, e dá pra você falar, não, agora não dá pra esperar 6 meses. Dá pra você negociar, ainda mais 6 meses com fome. Estuda na faculdade adventista, ainda você apela, não... Pelo amor de Deus. Me ajude. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Moço. Mas no trabalho assim, não dá, não. Cara, todo ano é a mesma coisa. Turmas de 3º ano em que tem pessoas que parece assim que não entende. Gente, por que isso está acontecendo comigo? Por que eu não passei no vestibular e tal? E, assim, isso nunca me aconteceu, mas pode ser que, tipo, o que acontece? Você adverte a pessoa, você fala, olha, se você não agir assim, 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 vai dar errado. Você sabe que vai dar errado. E a pessoa que tá lá não sabe. Porque ela quer curtir, ela quer namorar, ela tem preguiça de estudar, ela quer jogar no celular, ela quer fazer não sei o quê. E aí, isso nunca me aconteceu, mas só pra sustentar a analogia, vamos dizer assim, chega no 3º ano, a pessoa fala assim, não, mas foi você que me jogou praga. Lá atrás você falou pra mim que não ia dar certo. Tem gente que fala isso, né? E, assim, eu acho que a lição trouxe muito também essa questão da diferença entre advertência e ameaça. Porque as pessoas, principalmente... E consequência, né? Veio explicando pra gente também, abrindo nossos olhos sobre as consequências das nossas escolhas. É isso que você tá falando. O cara que tá lá no ensino médio, que ele não aprendeu a ter uma rotina de estudos no ensino fundamental. Aí ele já patina pra caramba no ensino médio, que isso aconteceu comigo, tenho experiência em dizer. Aí o cara vai pra uma faculdade, mesmo que seja uma faculdade particular, que o vestibular é mais de boinha, todo mundo sabe disso. Só que aí, meu amigo, e o conhecimento prévio que o cara... Lá eu fui fazer engenharia, cara, eu não sabia que era um módulo no cálculo, eu tive que aprender matemática básica. Mas é porque na minha escola também era bem ruim isso aí. Mas então... Mas eu poderia ter tido uma rotina de estudo a mais, né? E algo que eu tive que aprender na faculdade para eu poder sair dela. E aí você vê que na sua vida é algo que você tem que levar para a vida. É uma rotina de estudo sempre, porque senão você fica
perdido no mundo, né? Exatamente. Sem ser defasado. E sabe qual que é outra questão? É a seguinte, tem aluno que se incomoda, cara, de você insistir. Então, e esse é o ponto que a lição, inclusive a lição de domingo traz. Que ela fala sobre, lá em Levítico, né, 26, 1 a 13 e o 14, 45, que fala sobre Deus falando, né, obedeça as leis e tal, e fala sobre as maldições e bênçãos. Se vocês obedecerem, vocês vão ter essas bênçãos e tal, e detalha, né, as bênçãos. Aqui em Deuteronômio, isso é muito claro, né, que você será bendito na cidade, você será bendito no campo e tal, seus filhos. Só que também, por outro lado, ele fala primeiras bênçãos. E por outro lado, ele fala o quê? Mas se você não obedecer, automaticamente você vai incorrer nessas maldições. Aí vem a questão, que a gente estava falando no início. O Deus amaldiçoou quem não obedece, porque ele simplesmente é tirano e fez isso e pronto, acabou. E ele quer ver mesmo o trem pegar fogo. Ou simplesmente Deus é igual o professor que fala, cara, pro teu próprio bem, né? Eu fiz você para isso. Olha, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para te ensinar, para você aprender. É o quesito disciplinar, né? Quando você estiver lá, tipo, fazendo o seu concurso da PF, depois da faculdade, você vai lembrar de mim, que eu te ensinei sobre essa questão de história do Brasil aqui, né? Que só cai no vestibular e depois você não vê mais na vida. Não, você na discussão. Assim não, eu falava isso de matemática também, né? Aí outro dia eu tava fazendo uma parada aqui, eu comecei idealizar Pitágoras para resolver uma coisa do dia a dia. Eu falei, realmente, tudo na vida. Então, começa aqui, né, que até a lição fala sobre o protocolo disciplinar, né? Então, ela traz aqui uma coisa muito importante, que são os 3 primeiros passos aqui, digamos assim, que como acontece que Deus trabalha na gente. Então, o primeiro dele tem a ver com a disciplina, que ela começa no ensino, né? Que é a nossa meditação ali com Deus, a nossa comunhão com Ele. Então, o segundo lugar, onde ele coloca que mesmo que a pessoa ignore o ensino, aí Deus entra com a repreensão. Então, até ali, ele não fez... Ele apenas te repreendeu. Isso. Foi apenas aquela chamada de atenção. Né? Advertência. Exatamente. Que era necessária para a gente poder manter ali, né, filho? Peraí, calma aí, não me abandona não. Entendeu? O terceiro passo, aí ele já vinha com a correção. Entendeu? É igual a mãe faz com a gente, cara. Então, tem umas mães que pulam direto pra correção. Ensina. Aí ela chama a atenção. Ó, menino, faz isso. Mas tudo na vida é assim. Exatamente. O mundo é regido por leis. Em qualquer lugar, você vai ter um momento que você vai aprender alguma coisa. Depois, se você não conseguiu, você vai ser repreendido. Vai ser repreendido. Isso qualquer coisa. No trânsito, você tem as leis de trânsito para cumprir. Se você não, você vai ter uma primeira advertência ali, alguns pontinhos na carteira. Exatamente. Depois, a correção, você pode perder a carteira e depois, para tirar a carteira de novo, você tem que ir para uma reabilitação, né? Reciclagem e tudo mais. Então, assim, o Deus não é tirano, o mundo é feito dessa forma, porque ele criou assim. Então, e aí as pessoas pensam, mas Deus é amor, ele que nos criou, ele devia ser mais. Não, se for assim, ele não é um Deus justo. Se ele for atender os nossos reclames do jeito que a gente quer, sem ver, porque nós somos seres limitados, a gente não vê ali na frente. Como é o caso dessa tirinha aqui. Vou voltar, você está zoando a tirinha, mas vamos para o lado. Eu retiro o que eu disse. Eu não tinha visto que era pra mim que a mulher é porque é pensamento goiano, eu não te falei, pensei ela vai laçar o cara aqui, é goiano. Eu falei assim, o que tem a mulher laçar? O cara quer laçar os outros, entendeu? Pois cultural, então, ali ele vem educando, né, a pessoa. Não foi da forma assim mais, vamos dizer, mais leve, mas em todo mundo é regido por leis. Que ela tinha na mão hora, né? Imagina, às vezes se ela tivesse um celular para ligar era uma coisa, mas era o que ela tinha, era o que o meio pelo qual, o único meio pelo qual o cara... E eu fico incomodado com isso, porque tipo assim, eu tenho amigos, né, que levam multa toda hora. Aí os caras ficam inconformados, tipo assim, esse radar aqui, ele tá aqui só pra pegar a gente, não sei o quê. Eu falei, cara, existe uma lei, você tá entendendo? Tipo assim, e eu acredito na razão universal. Assim, eu forço pra acreditar nela. Eu sei que, às vezes, quando você... Em relação a coisas humanas, nem sempre tudo é perfeito, assim, tem as falhas. Mas eu me esforço pra acreditar no seguinte, que tem gente que pesquisou e falou, olha, esse tipo de via aqui, ela tem que ser 40 km por hora.
Entendeu? Por quê? Porque é mais seguro, pipipipopopó. Aí o cara tá rodando de 80 km por hora, numa Entrar pista na de rotatória, 40, achando que ele tá no Stock Car. leva multa e sabe o que ele fala? Né? Esse governo culpa gosta do de governo do arrancar esse radar. dinheiro mesmo da gente, né? Cara, tipo assim, Deus não cobra nada que, assim, que ele... A própria lição fala, quer dizer, ele não cobra nada que você não tenha capacidade pra Fazer. pra suportar ou pra fazer, e Sim. também nada que ele não deixou escrito num negócio chamado Bíblia Sagrada. Isso. Então, assim, tá lá. Se dá errado, e a gente tem também essa tendência, né? Tipo assim, alguma coisa aconteceu de errado nesse... Mas a gente... A culpa é da gente- correção. E a gente não A foi prova. percebendo, porque tudo acontece, tudo vai te dando um sinal. Isso. Teve um sinal aqui, você... Não é nada, não. Não é nada, e é segue. verdade. Aí teve um outro aqui, você é avisado de todos os Tem a lados. Em placa. todas as situações da vida. É. Então a gente não pode Às só... vezes também a gente escuta aquela vozinha ali, pensa Isso, é o Espírito Santo, isso aí não é é coisa minha cabeça, é coisa da minha cabeça, mas é o Espírito Santo lá Deixa agindo pra na lá, nossa anda ali com consciência. Eu E queria... o que o Paulo estava dizendo, eu vou textualizar aqui. Vai. 2 Timóteo 3,16. O pensamento que o Paulo começou a abordar foi uma linha de raciocínio muito boa, que fala, né, que toda a escritura é inspirada por Deus Aham. e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, porque é o que você falou. Acabou. Vamos supor que o cara é um maluco. Toda vez que ele pega o carro, ele sai doido, tomou multa, perdeu carteira e mesmo assim continua fazendo a mesma coisa. Chega uma hora e vai preso, né? Sim. E aí, o que deveria ser, pelo menos, essa questão? Seria a tal da reeducação social, né? Deveria ser, não é, mas deveria, né? Ok. Mas no contexto da escritura realmente, você... Cara, não tem como. Chega um momento que você precisa aprender. E ninguém vai se perder, isso é bíblico, ninguém vai se perder por engano. Todo mundo que se perder... Porque a gente até falou no podcast passado que o certo não seria se perder, seria abrir mão da salvação. Então, porque se perder, a gente pensa que foi por engano, se perdeu. Chegou Às numa vezes rua te e tal, tira, na te tira vida. a culpa, né? Te tira a Isso, mas você responsabilidade. abriu mão da salvação. Significa o quê? Conscientemente, você deliberadamente falou, não, isso não é pra mim, eu não quero isso. Pronto. Exatamente. Acredito nisso também. E a questão da disciplina também, ela varia de acordo com o seu interesse. Você é disciplinado, por exemplo, eu gosto muito de música, né? Sim. Canto. Então você é disciplinada para aquilo. Eu vou que trabalhar minha treinar. voz, eu vou colocar hora para fazer isso, hora para fazer aquilo, eu vou ter a disciplina, vou ter o meu ritual ali. Mas aí para fazer, tipo, para fazer um exercício físico, aí a gente já fica mais assim, né? Mas aí você colhe as consequências. Uma coisinha de uma celulite ali, uma gordurinha aqui, né? A parte de segunda tem um título top que fala sobre isso. Você falou, a gente que é músico, eu também sou músico, né? E para você ser alguma coisa na vida, você precisa de disciplina. Até o título fala, disciplina que protege. Me fala uma coisa, Tanise. Todo mundo pensa que tocar um instrumento ou cantar é um dom que é assim, você tá ali, você pegou o instrumento na mão e você falou, Deus, me dá esse dom. Ou senão aí, de você já repente, nasceu com o você violão na brilha, mão, não, né? mas é assim, né? Aí você brilha assim, de repente, aí quando você pega, você não tocava nada e de repente você já é um Paul Gilbert, uma coisa assim. Nossa, se fosse assim, eu ia ser o Leonardo melhor. Gonçalves. Eu ia ser a melhor pianista. Gente, eu fiz 12 anos de piano, não consigo juntar as duas mãos. Nem fazer aquele testezinho do Instagram que o povo faz lá. E não é assim, porque o meu talento foi na música, mas se eu não ensaiar, a voz não vai estar. Então. E, ó, até você citou aí o Leonardo Gonçalves, vamos falar aqui um pouquinho de cantor, né? Já que eu tô aqui. Ele, não sei se vocês já viram em algum vídeo, Com ele certeza. tem, assim, ó. Então, diariamente, assiduamente, ele tem que treinar e tal. E ele né? disse até numa última live que Live, ele eu fez vi aí, a que ele live. tem as cordas vocais De um como atleta. de um atleta de Isso, Olimpíada, porque ele se esforçou para isso e foi, e é o meio de trabalho dele também, além de ser um talento, ele é a fonte de renda dele. Então, assim, não, mesmo que Deus dá, você tem um talento que Deus te deu, mas você tem que aperfeiçoar. Mesma coisa, nosso pastor, ele teve o dom ali de falar, mas ele foi para uma faculdade de teologia para poder aprendeu aprimorar as técnicas de oratória, e tal, estudou a Bíblia para ter o que falar. Justamente. Então, assim, a gente tem o talento, Deus concede o talento a cada, todos nós temos talento, não é só porque eu canto ou fulano, não. Todo mundo tem talento, desde a recepcionista da igreja até o pastor, né? Vamos dizer assim, no cargo de
Todo mundo tem o talento que Nesse Deus concede. contexto, eu queria fazer uma pergunta. Talento não seria a mesma coisa que oportunidade? Eu posso Pra complementar fazer aquilo essa que você pergunta? Não, gosta. mas daí agora eu quero falar. Não, deixa eu só Não, complementar deixa a a convidada pergunta. falar. Não, vou Não, tá, complementar a complementa a pergunta. pergunta e ela tem Já que duas nós coisas pra temos falar. aqui uma linguista, né? Ai, não. Eu sempre confundo o significado de dom e talento. Qual Ah. que é essa diferença, será? O talento... Na prática ou no conceito? Porque conceitual é isso que eu falei. Todo mundo acha que dom é aquela dádiva divina e tal. E talento, é nesse ponto que eu Dom queria é chegar. tipo mas uma aí você vai aptidão fazer eu natural. responder a minha pergunta. Isso, Ah, aí então o beleza. talento... Que assim, a aptidão é paixão, cara. Porque, ó, meu irmão toca violão, muito bem. E a gente foi na aula uma vez na vida, aula de violão uma vez e tal. E ele faz inversão de acorde, pá, e ele é o cara. E tem gente que estuda 10 anos e não chega no nível dele. Aí eu conheço pessoas que falam assim, nossa, meu sonho era aprender a tocar violão. Eu falei, por que você não aprendeu? Ah, não tenho tempo. Então, não era seu sonho. Porque o meu irmão, ele tinha 7, 8 anos, ele pegava uma bike, rodava 12 km pra pegar um violão do amigo nosso e tocar todo santo dia. E, tipo assim, a briga da minha mãe era pra falar, não vai agora que tá muito cedo. Tipo, tá muito cedo, era 6 horas da manhã, o moleque queria romper de bike pra tentar o outro, pra pegar o violão. Até o dia que ela comprou um violão pra ele, ele ficava dia e noite com esse violão na mão. Isso é paixão, isso é dom. Porque é impossível você não aprender nada se você não se dedicar 100%, né? Não tem como, cara, a não ser, né? Respondeu a pergunta. Pronto. Não, mas vamos Seu voltar lá chato. pra Thaís. Mas aí o talento, ele pode... Você tem o dom, que você recebeu e tudo mais, e o talento, ele é aperfeiçoado Isso. também. Porque, ó, se você... Eu acho que é isso, né? Eu tô É falando. isso, é a né? dádiva, né? A oportunidade. Isso, É a e o mesma talento, coisa ele é no nosso aperfeiçoado. contexto aqui. Então, mas você precisa da disciplina. Entendeu? Porque a partir do momento que ele parar se ele parar de ter disciplina, é a mesma coisa do cara que é atleta bodybuilder, pô. Tem um irmãozinho lá na igreja que eu sempre passo por ele, o bicho tá sempre trincado, mas, eu já comecei e parei 500 mil vezes a academia, e desde que eu conheço ele, e ele disse que já malha, tipo, há uns 30 anos, e todo santo dia, Sem exceto parar. sábados, Pô, ele agora eu malha tô- naquela academia, cara. Agora eu tô com a Nossa. consciência pesada aqui. Eu pensei que eu ia acrescentar, Tanise. Eu fiz pra te cortar. Cara. Não. Mas, Sem assim, eu acho interessante também, já que você tocou nessa questão aí do instrumento, meu padrasto, ele é músico, assim, profissional. Já tocava aqui no Brasil, hoje toca no exterior e tal. E aí, ele tentou me ensinar 2 ou 3 vezes. E eu abandonei. Até que chegou um momento que, tipo assim, o que eu tô querendo dizer é, tem que ter algo que te desperte, né? E Deus tá o tempo todo tentando chamar a sua atenção para que haja esse despertar. Assim, eu não vou falar qual é o motivo específico, mas assim, ele tentou me ensinar 2 ou 3 vezes e eu não queria, não estava interessado, não tive a disciplina, ele mandava os exercícios para fazer, eu Você não tava no momento. não né, cara? fazia. E aí até que aconteceu algo, e eu falei assim, não, agora eu preciso aprender a tocar violão. E aí o que acontece? Eu fiquei com vergonha. A gente não se sente assim em relação a Deus também? Eu fiquei com vergonha, eu falei, eu não Que Adão posso... escondeu atrás da árvore, né? Exatamente. Eu não posso pedir pro Herbert, pro meu padrasto, me ensinar mais. Porque ele vai olhar pra mim e vai falar o seguinte, eu tentei, você não quis, agora eu não vou mais. Você ficou E aí aí, da correção, né, cara? isso, e aí eu tentei sozinho, tipo assim, eu lembro que eu chegava em casa na hora do almoço, pegava as coisas escondidas, os materiais dele, os instrumentos e tal, tentava, tipo assim, da hora do almoço até a hora do Jornal Nacional, eu ficava, tipo assim, esperando alguém sair, ir lá e pegava. Aí a hora que tava voltando, eu saía. E foi tão tortuoso pra mim aprender desse jeito. E aí um dia eu falei, Herbert, tem um negócio pra te mostrar tal. E toquei uma musiquinha pra ele. Toquei mal demais. Mas na época ele falou assim, ué, por que você não me procurou? Quanto tempo faz que você tá estudando? Eu falei, olha, tenho já uns 6 meses que eu tô fazendo assim. E esse não é o paralelo de Deus? E esse Exatamente. não é o Cara, paralelo essa que a história me lição veio... traz? Exatamente. Todo ser humano incorre desse mesmo erro. Você comete algum erro ali e você fica com medo da correção de Deus. Você pensa que, nossa, cara, Deus agora vai me castigar. Vou levar um castigo, vou ser amaldiçoado, entendeu? Por conta disso. E às vezes acontece e Deus fala a mesma coisa que o padrasto falou pro Christian ali. Por que você não me procurou? Entendeu? Sendo que Deus Por que quer você não veio- abençoar. Por que né? você não veio ali atrás de mim? tem Você não veio antes. E tem um Você ficou fator a sofrendo. acrescentar que é o seguinte,
o meu padrasto, ele tentou 2 ou 3 vezes, mas chegou um momento que ele falou assim, não, Porque o ser humano não dá mais. não vou. E Deus não faz isso. Não É, faz. Deus- Aí vem o Ixi. amor de Deus. Ele dá todas essas advertências, ele faz toda essa cadeia que a gente viu aqui, de ensino, repreensão, correção, e aí depois educação na justiça, mas tem o amor de Deus que é excepcional. Ele passa por que cima perdoa. de tudo. Exatamente. Se a gente chegar a ele e tal, claro. Se a gente você- fica danado sofrendo e quando chega fala, mas por que você não veio antes? E Ele ele estava tão sempre aqui, amoroso, nós pedindo, esperando. claro, a gente pedindo o perdão real, né? Porque não adianta você pedir perdão e daí passa 2 minutos e você faz tudo de novo. A gente faz, mas assim, Deus sabe quando o perdão quando aquele momento foi verdadeiro. E o amor dele, Então é sobre Restaura isso a questão tudo das isso. alianças, e a questão que a lição traz pra gente das maldições e as bênçãos, que na verdade são as bênçãos e as maldições, não são Outra as maldições coisa que e a as gente tem que entender É? também e essas é maldições, espera lá, quando fala maldição a gente fica meio assim, mas é É uma verdade. maldição. Mas é consequência, né? Não, mas tem um termo que a lição usa aqui que eu achei interessante, que é, peraí, eu circulo, é porque eu acho que tudo é importante, então circulei tudo. Segue aí que eu vou achar. Mostra a lição pra aquela câmera lá, ó. Olha lá, ó. Isso aqui é uma lição bem estudada. É uma lição de professor, tudo eu acho importante. Aí depois eu me perco aqui. Essa Tá lição tudo tá assim, ó. importante. Mas peraí, vou colocar isso aqui que é importante, esse aqui é importante. A lição tá riscou toda... Aí eu mudo a cor, daí eu não sei qual foi a cor que era o mais importante, mas tá tudo certo. Então, maldições diárias da aliança. Não, tem um outro termo. Segue aí, gente. Vai que eu falando, vou achar Paulo, aqui. você tava falando aí. Isso. A gente tem que entender também que é o que eu queria complementar aqui que a Tanise puxou. É que essas maldições, elas são exatamente o que a Tanise falou no início lá, que ela deu a tirinha e entendeu. Há males que vêm para bem, não é verdade? Então, assim, a correção que Deus dá em nós, a correção que a gente tem, é pra gente voltar para Ele, cara. Justo. A gente recebe aquela correção, então a gente fica, cara, eu preciso voltar para Deus. Eu preciso ir buscar a Deus, porque isso aqui tá me fazendo mal. Entendeu? A Sim, gente realmente. interpreta como uma coisa ruim, como uma coisa que vai atrapalhar a gente, mas não é, né? Então aqui, inclusive, a lição fala bem no finalzinho dela aqui, que suas maldições, as maldições da aliança, né? Elas são as maiores bênçãos dadas para nós. Então, é bênção. Isso que a lição trata como uma maldição é a correção de Deus. É a disciplina. Aqui vem falando, esse o termo que eu exatamente. queria. Maldições disciplinares. É. Esse disciplinar já dá um ar Agora, mais de Pedagógico. mais que Exatamente. entra Eu um pouco queria de amor aí, né? jogar Porque não é um- só aquela maldição, sei, É. e acabou sua vida. Daqui pra Não. frente você não... Eu queria jogar presta. algo Tá na tudo mesa aqui perdido. pra vocês. Quando eu li esse texto, e a gente lê assim, não, num contexto de que às vezes a pessoa foi orientado, e aí, por exemplo, ó, você não pode beber que faz mal, e a pessoa levou uma vida desregrada, e de repente ela tem uma cirrose, então é uma consequência que ela colheu, realmente é algo bem nítido nisso aqui. Mas eu queria trazer algo pra vocês, que a gente começou a falar sobre esse ano, né, atípico e tal, pandemia, e quando a gente tem, infelizmente, um desprazer, igual eu conheci pessoas ótimas que perderam irmãos do nada, perderam filhos na pandemia. Por que eu tô dizendo aquele isso? Verbo, É. como aquele verso... E como você pegar um verso e falar assim, Todo tudo coopera coopera para para o o bem daqueles que amam a Deus. Eu queria... Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, até então, eu nunca tive preocupado com nada na vida. Nada. A minha preocupação era coisas básicas e eu era em casa, pai, mãe, que cuidavam e tal. Ia pra igreja, tranquilo, conhecia Deus, era o menino que ia na igreja, né? Não tinha... Até então, não tinha rebeldia, porque a minha vida era acordar cedo no sábado e ter prazer em ir na igreja e disputar a liçãozinha lá pra ganhar os prêmios das outras coleguinhas e pá. E de repente, quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai faleceu. E veio um irmão, que era meio desavisado lá do interior, e falou assim, Deus tem prazer na morte do seu justo. E a partir dali, eu comecei a ver um texto parecido com esse aqui, me gerava revolta. E demorei muitos anos da minha vida para poder entender esse texto. Porque quando a gente fala isso numa consequência que você buscou, igual a lição traz pra gente mais pra frente, beleza, mas e uma consequência do pecado em geral que você entrou de gaiato, vamos dizer assim, né? Porque você acha que aquilo não é justo, que não devia ter acontecido com você. E aí você entender a males que vem pra bem, cara, isso é muito difícil pro ser humano Eis entender. a grande questão. Mas eu consegui entender depois de muitos anos. Deus
abriu meus olhos e me mostrou. Por exemplo, eu não conhecia Deus como eu conheço hoje. Porque o meu provedor e tal, tudo, a minha confiança se baseava na minha figura paternal. Então, sempre que eu precisava de algo, Deus para mim era um adendo, sabe? Era um adendo, era coisa que meu pai seguia, eu seguia porque ele seguia. Mas eu não tinha um relacionamento com Deus. Tudo bem que eu era novo, mas, cara, na semana seguinte eu tinha um relacionamento com Deus. Porque eu não sabia, eu era o filho mais velho, eu não sabia quem ia cuidar das vacas que tinha na fazenda. Eu não sabia como é que nós íamos pagar nossas contas. E eu nunca tive preocupado com isso. Para mim nem tinha conta e boleto. A partir de então, na próxima semana, eu comecei a ver Deus como provedor. E mesmo revoltado com ele, muitas vezes ele me deu sinais, né, que eu hoje entendo que realmente nós, infelizmente, moramos, né, em um mundo que nós não podemos pegar amor por esse mundo. Não é assim para viver uma vidona de boa aqui, passar ela no camarote e tal. Não podemos esquecer que nós estamos num mundo de pecado, cara. É verdade. Hoje foi o Leandro que colocou na mira da verdade. Foi eu não. É porque geralmente eu tô... Não, raciocínio, cara. Mas tá bom. E a gente não sabe, como eu falei no início ali, nós somos seres humanos finitos. A nossa cabeça vai até aqui. Isso. Deus sabe que vai além. Amém. Às vezes a gente reclama, mas ele era um pai tão amoroso, eu também perdi meu pai. Ele era tão bom na família, por que assim, foi tão rápido a morte do meu pai? Ele foi internado, depois de 2 semanas ele faleceu. Teve a melhora da morte, depois ele faleceu. Mas a gente não sabe se aquele momento... Meu pai não era... Ele acreditava em Deus, mas não era adventista, né? Mas era cristão do modo dele. Então, a gente não sabe se ali no momento que ele estava internado, se ele se entregou a Jesus, porque ele falava em Deus todo o momento que ele estava ali, as sequelas que ele teria depois, será que ele ia aceitar? Porque meu pai, ele teve um AVC em consequência de várias coisas e afetou a área que ele ia... a visão. Então, ele ia ficar cego. Um idoso que só passava o tempo inteiro assistindo televisão, futebol, perdendo a visão. E aí, minha mãe cuidando do meu avô que faleceu o ano passado, acho que, não sei os jovens, mas os antigos conhecem meu avô, que levantou muita igreja aqui, ele morreu com 102 anos. Nossa! E aí, novinho. Inclusive, eu até ia contar, mas depois eu conto. Aí... A gente não sabe se naquele momento, né, até para nós mesmo, Deus pode ter... Não querendo assim falar que a morte do meu pai foi um alívio, mas pode ter sido um alívio para ele, para a situação que a gente estava vivendo ali no momento, de ter que lidar com vendo ele triste, ele ali definhando. Então, a gente não sabe o que realmente ia acontecer depois. Deus sabe disso, Ele sabe o melhor. E todas as coisas cooperam para o bem. Uma morte... pode ser para o bem da salvação daquela pessoa. E se for um nenenzinho? E se ele crescesse, desenvolvesse e saísse dos caminhos de Deus? E se ele nem conhecesse a Cristo? A gente não sabe então, os pensamentos de Deus. Então, a gente não sabe, a gente é muito finito. Então, assim, mas Deus é tirano. Não, Deus não é tirano, Deus é justo. E a gente tem que pensar que tudo isso é consequência do pecado. Deus quer imensamente salvar todo ser humano, mas infelizmente nós estamos num mundo de pecado. Então, é por isso que em vez de a gente ficar bravo com Deus, que é o primeiro pensamento humano, a gente deveria olhar para o plano da salvação e redenção de Deus. Que é a primeira aliança ali, a morte de Jesus por nós, a aliança não há aliança maior que essa. A aliança eterna. Deus não quer o mal pra gente, nem nas correções que ele faz. Justo. Inclusive, Jeremias. Exatamente. Mas a gente tem que passar, porque a gente é cabeção. Tem que passar. Inclusive, aqui ó, a lição diz: essas maldições são calculadas com precisão para serem intensas o suficiente, mas não mais do que absolutamente necessário para cumprir o propósito, salvação e libertação. Então tá bem mais do que claro que essa maldição que a lição comenta aqui é pro nosso bem. E a gente não vai morrer por assim. Não vai ser não morrer por causa dela, mas assim, não vai ser um jugo maior do que a gente vai conseguir suportar. No momento, nossa, quantas vezes? Todo mundo aqui tem esse problema toda hora. Tem hora que eu choro lá em casa e falo, eu não aguento mais, mas é porque aquele momento tava difícil. Aí passa um mês, já tá bem de novo, hein, Tani? Você já tá de boa, já tá dando risada aí. Agora, uma coisa que eu não sei se acontece com vocês, mas acontece comigo. Sempre quando eu passo por momentos de dificuldade, eu estou num relacionamento mais firme com Deus.
Cara, é outra coisa, eu tava essa semana lembrando com um amigo nosso, a lição fala sobre isso. As aflições te trazem para perto de Deus. Isso, esse é o ponto, porque eu tava lendo aqui, por exemplo, Deus estará continuamente trabalhando em sua vida por meio de suas bênçãos e maldições, entre aspas, maldições disciplinares, que foi o termo que a Tanise até trouxe pra gente, para garantir que você permaneça no caminho da vida e para torná-lo perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que coisa maravilhosa. Olha, e cara, é o ouro, né? Dentro do ouro. Aí. Já pulei lá pra sexta, nem sei que Não, aqui é assim. Aqui é assim. Quantas pessoas nunca teriam conhecido Jesus se a tristeza não as tivesse levado a buscar conforto dele? Mas tem gente que fala, mas tem igreja que fica só no oba, oba, oba. Não. O negócio é o seguinte, é você ser tocado ali naquele momento da emoção, mas daí você também tem que aplicar a razão, também não pode ser só na emoção. Você é pego pela emoção, ali Deus te toca, mas daí você tem que continuar. Aí vem a caminhada cristã, que é a luta da gente todos os dias. Todo santo dia. Mas, infelizmente, para nós, é esse ponto que pega a gente, é a hora que a gente... começa essa comunhão mesmo. E é mesmo, é na tristeza, que a gente vai. Isso. Eu tenho, assim, eu vou tentar expor isso que eu venho pensando tem um tempo já. Porque, assim, tem um momento aqui da lição, né? E é muitas coisas, muitas pessoas, né, falam, principalmente as que não são religiosas, né, não são cristãs, elas se questionam justamente sobre isso, né? Como é que pode esse tanto de desgraça acontecer no mundo e você acreditar em Deus, não sei o quê? Ou Deus... Inclusive, tem alguns filósofos na modernidade que concluíram o seguinte: ou não existe Deus, ou existe um Deus e ele é mau. Já ouviram falar disso? E... Agnosticismo, sei lá. E outras... E aí tem essa questão das maldições e tal, mas não sei porquê, me remeteu a algo que eu tinha muita dúvida ao longo da minha infância e que aos poucos, ao longo do tempo, não foi assim de uma hora para outra, mas aos poucos, ao longo do tempo, foi ficando claro para mim. Tem um momento lá em que tá acontecendo os negócios no Egito e Moisés está tentando tirar o povo e tal, e na Bíblia está escrito assim, Deus, ele endureceu o coração de Faraó. Como se ele tivesse, e está, né, agindo assim, no sentido de fazer o negócio dar errado. Isso. Ou seja, como ele manda Deus permite... Moisés ir lá tirar o povo, e ele mesmo já fala pro faraó, não é mais ou menos a mesma... Não vai subir ninguém. Mais ou menos a mesma ideia, no sentido de Deus permitir, essa foi a palavra usada pela lição, né? Permitir que coisas ruins aconteçam, que maldições aconteçam, que maldições venham e tal. E mas assim, o povo é teimoso. Se você continuar lendo ali, você vai ver que o povo que teve a maior proximidade com Deus era o mais teimoso. É verdade. Deus falava, não faz isso, aí não fazia. Aí daqui a pouco levantava e ia adorar o santo. Mas eu te tirei lá do Egito, gente, não é possível. Aí de novo, Deus perdoava, e aí lá vinha o povo de novo fazer outra coisa. Mas nós somos teimosos. Esse sou eu. Nós de disciplina desde lá. Imagina agora. Que a gente... Correção. Se antigamente o povo falava com Deus assim direto, já tinha disciplina, imagina nós agora que muita coisa cerca a gente que a gente não consegue discernir a voz de Deus tão claramente se você não tiver aquela comunhão, né? Mas veja, assim, é até difícil abordar esse assunto, mas assim, eu entendi ao longo do tempo o seguinte, eu não vou filosofar aqui demais, né, mas alguns autores, principalmente os filósofos da patrística, eles chegaram à conclusão o seguinte: Deus podia ser mau, inclusive, se ele quisesse, porque a maldade, a ideia de todas as coisas existe junto com Deus, né? Aquela questão de 1 João 1, o Logos, ele existe, ele é Deus e tal. Então, nesse sentido, eles concluíram, né? Os caras da patrística. Deixando bem claro que foram eles. E eu participo do pensamento de Einstein. Que Einstein diz que assim como as trevas é a ausência de luz, e a própria Bíblia ela traz essa correlação. Não, mas ok. Né? Mas, que a maldade é a própria ausência de Deus. Mas você vai entender onde eu tô. Vai lá. Você vai entender onde eu tô querendo chegar. Eles chegaram à conclusão seguinte, que fique bem claro. A maldade existe. A maldade existe junto com Deus, ela é eterna. Deus podia ser mau, inclusive, se ele quisesse ser mau. Acontece que ele optou por ser bom. E assim, como Deus está no controle... Porque, veja, se Deus... se aqui a maldade passa a existir, vamos datar a maldade. Ela nasceu no coração de Lúcifer, naquele momento. Então, aqui no tempo, ela passou a existir. Deus... Ele está além do tempo. Então, aqui ele já sabia que a maldade ia existir aqui. Aqui ele já sabia, ou seja, ele sabia da maldade.
Então, eles chegaram a essa conclusão de que a ideia da maldade, ela só pode ser eterna, né? Eu tô assim, falando um negócio, assim, muito filosófico de maneira muito grosseira, mas é mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Tudo, então, tá sobre debaixo, assim, da permissão de Deus. Por isso que eu achei interessante a lição trazer essa palavra em específico, porque não é que Deus pune, Deus amaldiçoa, ele permite que coisa aconteça. Então, a palavra em hebraico, que é a palavra correta quando fala lá que Deus endureceu o coração do faraó, é porque é o seguinte, a palavra, eu esqueci o termo aqui em hebraico, eu precisava do Jonas aqui, Jonas é meu amigo que manja de hebraico pra caramba. Eu esqueci a palavra correta, mas é como se fosse o seguinte, se eu fosse fazer uma tradução melhor, você é tradutora, né? Mas é Ou de seja, inglês, lá vai ele colocar... No hebraico. Não, mas veja. Toda tradução... Bora, venda seu peixe aí que nós precisamos partir pra próxima. Não, mas Vai vamos lá. Tradutoras de inglês e português. Não, mas isso aqui é muito importante, Hebraico, isso que eu tô não. falando. Isso é muito importante. Toda tradução, ela é uma interpretação. Então, assim, quando traduzido para o português, ficou desse jeito. Inclusive, na versão em inglês também, não é mais ou menos assim que tá lá. Mas no original tá mais ou menos... A perda, né? Sempre a Tá perda mais- na isso, tradução, exatamente. porque... No original, a ideia, se eu fosse traduzir, em ideia, seria mais ou menos o seguinte. Deus permitiu com que o coração do faraó se endurecesse. Só que como o hebraico é uma língua muito mais rica em termos do que a nossa, fica... Até o ato de permitir é uma atitude de Deus. Então, assim, por isso que traduzido como Deus endurecendo o coração de faraó. E tudo isso, o interessante de tudo isso é que é pedagógico. Quer dizer, então eu gostei muito da lição dessa semana, porque ela trouxe essa palavra que fica muito confusa na mente de muitas pessoas, né? Tipo assim, Deus abriu um buraco no chão e fez o pessoal de Coré cair lá e ser... e morrer, né? Porque eles desobedeceram e tal. Mas calma, existiu graça para Coré. Existiu perdão. Existiu tempo de arrependimento. E na Bíblia fala que Deus age porque ele é sempre a atitude de todas as coisas. Mas, na verdade, esse sentido de permissão, né? É muito mais... Vamos lá. A filosofia não responde essa questão da origem do mal. Mas a Bíblia e a lógica respondem. A lógica do planeta Vulcano. A lógica responde. A origem do mal, ela veio pelo afastamento de Deus. Simples assim. Esse é o ponto. Porque o mal, ele mancha o bem. Agora, o bem, ele não tem como proibir, porque senão ele seria o mal. Por que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, 2 Coríntios 1,4 fala assim: é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Tem um outro texto aqui também da lição de terça que fala que Deus... Que Deus... Deixa eu ver se foi em 2 Timóteo. Que fala que Deus, na verdade, Ele quer salvar todos. Então, fala assim, se uma nação se arrepende, né, Deus tem prazer em esquecer aqueles julgos que ia cair sobre aquela nação. Então, na verdade, Deus é amor. A Bíblia fala isso. Deus é amor. O caráter de Deus é justiça, amor, compreensão, longanimidade, bondade. Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo estão correlacionados, porque vem de Deus, é o caráter de Deus. Nós refletimos isso por Deus. Agora, por que isso começou em Lúcifer? Porque me fala uma coisa, né? É muito mais fácil. Lúcifer começou a fazer uma fofoquinha lá no céu e eu vi que ele está fazendo caquinha. Aí Deus é poderoso, Deus é Deus, foi Deus que criou Lúcifer. De repente Deus fala assim, olha só. Some Lúcifer e na cabeça de todo mundo aqui esquece que existiu Lúcifer. Beleza. Mas ele esquece um pouco, para nosso pensamento humano, e seria a solução ideal. Ele matou o mal pela raiz, o mal não entrou no mundo. Mas e aí? Deus é bom ou é mal? Porque ele seria mal nesse ponto. Porque o próprio Lúcifer não tinha a oportunidade de se arrepender. É igual ao ser humano. Deus não poderia ter feito o ser humano e falou, não, vou colocar, já que tem uma ameaça aí, vou fazer o ser humano, e aí eu vou blindar ele, porque ele não vai poder pecar de jeito nenhum, nem que ele queira. E aí? Deus é amor, Deus da liberdade. E como que você tem liberdade se você não tem liberdade de escolher até o errado? Até quando criou Adão e Eva lá, que era tudo perfeito, que não tinha nem pecado lá, deu a oportunidade de escolher. Isso, esse é o ponto. Agora, como... Né? E Deus sabia que... Esse é o ponto da aliança, esse é o ponto-chave de tudo. E Deus sabia que o ser humano ia pecar e ia morrer. Deus sabia que quando Lúcifer começou essa treta lá no céu, ia culminar nisso aqui.
E qual foi a resposta de Deus para isso? Qual é a resposta de amor, cara? Porque assim, ó, a lógica responde por quê? Porque lá na frente, pelos resultados, você não consegue chegar em um caráter de amor se você não vê exatamente o que Deus fez. Deus se fez homem, deu a própria vida, cara. Deus, criador da vida, autor, portador, a própria vida, se fez homem para dar a vida, para salvar o homem. Cara, toda isso, essa vergonha. isso. Imagina a gente, nesse mundo de Instagram, você tendo que Pois é, já pensou... sofrer todo mundo te xingando, você andando semi-nu, carregando uma cruz. Pensa, gente. É. Então, ele de rei do universo, ele desceu até essa... foi até o... sei. Isso, e nós como seres humanos, né, de todas as formas que nós moramos aqui nessa terra, né, nós temos que nos lembrar de Deus e do sacrifício dele, de Jesus. Porque eu sempre falo, o que são 100 anos para 1000 anos de vida plena? 100 anos de sofrimento. E tem muita gente que troca a vida eterna plena por 80 anos de sofrimento. Com aquele, a gente falou, né, aquele jargão diabólico, só se vive uma vez. E esse é o ponto. Já pensou? Satanás vendeu 80 anos de dor e sofrimento e a pessoa está trocando uma vida eterna por 80 anos de dor e sofrimento. Exatamente. Já parou para pensar? Verdade. E, Leandro, uma parada que eu tava pensando aqui, eu acho que até faz um resumo, assim, da lição, né? Eu acho que tudo isso que a gente passa, cara, tudo essas aflições que a gente passa são treinamentos, né? Isso. Então, inclusive, até é o tema da lição de terça, disciplina que treina e capacita. Então, é um treinamento pra gente lá na frente. O texto aqui de 2 Coríntios 1 e 4, acho que você que leu também, né? Isso. Que no finalzinho do texto aqui, fala que por intermédio da consolação que nós mesmos somos consolados, que nos consola em todas as tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação. Isso. Por intermédio da consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Então, a gente passa por problemas, somos consolados por Deus e a gente aprende isso. Para lá na frente, quando vemos um irmão ali passando por alguma coisa, a gente ter sabedoria e saber o que fazer. Esse é o texto Como de Jó. prosseguir. Né? Sim. Livro de Jó. Se você olhar e ler lá sobre o contexto de Jó, eu já vi esse texto com olhos céticos na minha época de rebeldia e pensar assim, poxa, que Deus é esse, né? Que ele fez aqui um monte de bonequinho para brincar e ver o povo se lascar e ele achar graça. Então, isso que Deus é esse. Mas na questão é o seguinte, se fosse você hoje, soubesse, pudesse voltar no tempo e pudesse escolher, falou, ó, você queria ser Jó? Queria estar na Bíblia uma história sobre você? Você vai sofrer. Mas é igual, porque aí eu penso, né? A gente estava falando sobre sofrimento, estudo, professor, faculdade. É a mesma coisa. Você, quando sai da faculdade, quando você entra, não. Você acha que o teu maior sofrimento é passar no vestibular. O cara liga professor a sofrimento. Não, mas sabe por quê? Porque eu tenho um professor meu, coitado, aqui, coitado né? já até morreu. Ele falou assim, ó. A PUC, o aluno entra aqui na PUC e a PUC é doida para dar o diploma para ele. Se fosse pela PUC, ele entrava e ela já dava o diploma. Mas o meu papel como professor é impedir você de chegar nesse diploma. Ele falou com essas palavras, né? Afinal do Augusto, né? Que, né? Eu tenho. Cara, mas é basicamente... Por que eu tô dizendo isso? Vamos voltar lá ao raciocínio. Você concluiu a faculdade, você fala, cara, quando você tá no final, fala, nossa, isso aqui foi sofri demais disso aqui e não quero mais voltar aqui. Passou um mês e falou, nossa, que coisa linda que eu fiz na minha vida. Boa, né? E você vai e começa um mestrado e começa um doutorado sabendo que aquilo vai ser, de novo, é a mesma coisa Jó. Se Jó soubesse o futuro desde o começo, ele com certeza ia ser voluntário, cara. Fala, não, beleza, tô aqui, ó, envia-me a mim. Porque é o seguinte, eu sei que eu vou sofrer, mas lá no fundo, lá no futuro, depois de 2, 3 mil anos, muitas pessoas vão ver a minha história e vão se inspirar naquilo que eu passei para poder ter fé, entendeu? E eu vi isso acontecer na nossa vida. Minha mãe sempre foi assim, mais apegada com Deus. E ela sempre dizia, não, meu filho, olha, eu ficava maluco, cara. Não, a gente tem que procurar. Uma vez teve um caso lá que envolvia justiça, e aí, a respeito da propriedade nossa lá, tinha uma certa pessoa querendo
ganhar um pedaço da propriedade nossa, e a minha mãe era uma viúva e 2 filhos pequenos, e o cara era um cara influente na cidade e tal. E aí eu falei, não, mas a gente precisa arrumar um advogado bom, a gente precisa falar com fulano que era amigo da gente e tal. E ela falou, não, meu filho, a gente precisa orar e falar com Deus e orar. E eu falava, mas gente, e orar, só orar, é oração, é orar e ação, aquela coisa que você fala para corroborar aquilo que você acha. E minha mãe não. E no final, sempre o ocorrido era um acontecimento maravilhoso, que era muito melhor do que o que eu queria ter feito no início. Entendeu? Por exemplo, nesse caso lá, tipo assim, Deus, num estalo de dedo, resolveu tudo e a gente ainda saiu amigo ainda. A pessoa que queria fazer o mal ainda saiu amigo e tranquilo e tal. Então, quando eu vejo Deus, né, a gente passando por dificuldades, aqui o que esse texto fala? A gente passa por dificuldades por 2 motivos na lição dessa semana. O primeiro motivo é para que você tenha comunhão com Deus, aprenda com seus erros. Porque, na verdade, Deus fala para você não incursar naquele caminho para não ter dificuldades. E aí a pessoa encursa e tem dificuldade, quebra a cara e volta. Beleza, aprende na disciplina. Deus também usa isso para poder a pessoa conhecer Deus, né? Depender de Deus totalmente. E aprender com a situação, porque a gente E aprende, para a gente servir sempre... de exemplo. Sim. Não aquele exemplo ruim, não, vou botar aqui pra você. Não, mas para que as pessoas, o texto fala claramente, para que olhem em você e reconheçam em você o que Deus fez na sua vida. Olha que coisa maravilhosa. Então, por isso que eu digo com toda certeza que se você pegasse Jó hoje e falasse, Jó, é o seguinte, você quer voltar no tempo e viver tudo de novo? Ele falou, quero. Pronto. Né? Valeu a pena. Ó, Romanos 8, 28, fala aqui, estamos certos que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos que amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Remete bem ao que o Leandro falou aqui também. E essa passagem aqui, se a gente associar a parte de proteção de Deus, enquanto Ele está nos instruindo, Ele também nos protege para a gente ir à missão. Que ir à missão que é o que fala aqui na lição de sexta-feira, para sermos agentes de Deus, né? Para a gente levar a palavra dele e promulgar por onde quer que a gente for. Né? Então, olha só, é o que fala. Deixa eu só falar uma coisinha aqui, voltando aqui na quinta. A gente está indo e voltando, mas não tem problema assim não. mesmo. É assim mesmo. É assim mesmo. Aqui em quinta-feira, que eu até circulei, porque a gente sempre passa por isso, e isso serviu bem para mim. Ele coloca todos os passos ali de instrução pessoal, né? De passar por sofrimento e tudo mais. E aí tem o passo número 6, que está aqui. Portanto, você não precisa perder tempo preocupado com as provações quando elas vierem. Elas passaram pelo sistema de defesa de Jesus por uma ótima razão. Confie nele. Ou seja, tem o crivo de Jesus até para aquela maldição, para provação. Sim. E ele sabe, não vai ser mais do que você suporta. Mas a gente, né? A gente gosta de sofrer, né? Ele procura, busca também, né? Tá falando aqui, ó, confia nele. Você tá chorando, pode chorar porque é bom, né? Também. Nós somos seres emotivos. A gente tem todas essas emoções e nós mulheres ainda mais, né? Eu sou a única aqui. Nós temos todo um sistema hormonal aí mas Deus está falando aqui. Já passou pelo crivo de defesa, ou seja, você já tem a certeza de que aquele problema tem uma solução, tem uma resolução ali na frente. Então, confia nele. Isso aqui eu circulei, vai ser o outro post-it que eu vou pôr na minha cabeceira. É isso aí. Confiar sempre em Deus que Ele não te dá o fardo que você não consegue carregar. Entendeu? Ele não vai esmagar a cana que já foi, né? Vai pisotear a cana que já foi esmagada. Então, E ele ainda em contrapartida fala o seguinte, não, me dá esse fardo aí que eu vou carregar para você. Entendeu? Além de você passar disso. por uma coisa que Jesus já te deu aqui o crivo, né? O sistema de defesa, ele ainda vai estar do seu lado, quer dizer... Eu quero complementar mesmo. aqui Você vai passar, vai sofrer, mas Deus está do seu lado. Aqui. Se você for chamado por amor de Cristo e passar pela forma ardente, Jesus estará ao seu lado, como esteve os 3 fiéis na isso, E aí é o tema porque da lição, é o ouro, amor quem já viu isso, quem sabe como é que é o processo de purificação do ouro? Quem é ourives aí e tal, o pessoal que era do garimpo, né? Eu vim da região do garimpo. Você pega o ouro, cara, quando tira ele da natureza, ele vem cheio de impureza e outras coisas. E coloca fogo em cima. E essa é a analogia que a própria Bíblia traz. E é o fogo. E quanto mais fogo,
mais puro sai o ouro. Teve uma lição de adultos há muito tempo atrás. Eu lembro até hoje que eu estava numa viagem do coral, do coral do NASP. Eu estudei lá, pessoal, no NASP. E a lição dos adultos, porque eu estou na faixa dos adultos, tá? Eu sou jovem, mas um jovem mais adulto. Uma jovem adulta. Há mais tempo. Você joga mais tempo. Sou jovem há mais então eu lembro, teve bem dessa. Toda vez eu lembro, porque eu tava passando uns perrengues aí da vida, porque todo mundo passa. E aí aquela lição falando sobre essa citação que tem na Bíblia, né, do ouro e tudo mais, que você trouxe aí, ela me remete a esse momento aqui. Isso, olha, eu queria complementar aqui na parte de sexta um texto que ele é forte. Ele é forte porque ele tira a gente da zona de conforto totalmente. Porque a gente pensa que vai servir a Deus, é nisso que eu estava falando no início. A gente pensa que vai servir a Deus e tudo vai dar certo. E nem sempre é assim. E aqui fala, também nós precisamos aprender que as provações significam benefício e não desprezar a disciplina do Senhor, nem nos magoarmos quando somos repreendidos por Ele. Aqui em Hebreus 12:5 ainda complementa, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Mas essa questão de tudo vai dar certo, dá certo. Dá certo. Mesmo que no momento pareça que não está dando certo. Não, esse é o ponto. Porque até aí que tá, é o não de Deus. Porque a situação não dar certo pode ser o certo que é pra sua vida. Esse é o ponto. Que é o que a gente não aceita. É o que a gente comentou. Deus sabe lá na frente. Isso. Não, e a gente, as orações, né, que a gente sempre ouve, né? Você faz oração, mas o não de Deus já é uma resposta, porque ele sabe lá na frente. O problema você tá querendo agora, não dá certo. Que a gente pensa que assim, a vida vai ser de como é que é? Numa boa, né? Numa nice. Mas esse não tem tribulação. O dar certo, no caso, o não dar certo está dentro, nesse no contexto geral. Contexto, o não é o que a gente falou certo no... é o certo. Depende, você entendeu, né? O que a gente falou no início aqui, que hoje o pessoal não aceita o não, né? É verdade. É isso aí, vamos lá para as considerações finais. É isso aí, verdade. Finais. Vamos lá, considerações finais. Bem, minhas considerações finais dessa lição foi justamente mais um aprendizado que reforça algo que, para mim, eu já tinha visto na minha própria vida, né? Que nós temos que dar glória a Deus em todos os momentos, mesmo no momento de provação. E é por isso que os apóstolos de Cristo, mesmo em momentos presos na cadeia, açoitados, estavam louvando a Deus. E em muitos momentos na minha vida, quando eu canto aquele hino, há um novo nome lá na glória que a gente gosta de cantar, num conjunto musical que a gente tem, eu sempre imagino nós, chamou no Way, depois vocês procuram lá. Eu sempre imagino a seguinte cena: nós amarrados numa fogueira, sendo queimados pela nossa crença, pelo aquilo que a gente acredita, como aconteceu com os valdenses no passado. E em vez dele achar ruim, sentir triste, ele canta com alegria, há um novo nome lá na glória. Então, para que você que estiver passando por um momento, que mesmo que você não tenha passando por uma fogueira física, mas por uma fogueira emocional, uma perca de um ente querido, ou de um momento de tribulação tremendo, mas que você possa olhar para Jesus, se apegar com Ele e aproveitar esse momento para estreitar os seus laços com Ele. É isso. Top. Tanise, suas considerações finais. Consideração final. Pegando esse gancho dele aí, é que na última frase ali, e quem ama o seu Redentor se alegrará com essas aflições. É isso. Mas, nossa, é pesado isso, pesado. né? Como que a gente pode se alegrar num momento triste? Mas a gente tem Deus ao nosso lado, Ele já prometeu tanta coisa. Já estamos salvos. Então, a obediência, para mim essa palavra é essencial. Obediência. Se você obedecer a Deus, os momentos de sofrimento para o mundo em geral, para nós que estamos vivendo com Cristo, não vai ser um sofrimento. A gente vai estar ali tendo o sofrimento carnal, mas o poder de Deus é maior que isso e a gente vai sobreviver, porque é algo melhor, que a gente está aqui, mas não é para cá, não é para viver aqui. A gente não vai ser feliz toda a vida aqui, porque não é aqui que está a nossa felicidade. A gente está passando um tempo aqui. Isso, aqui a gente está sendo aperfeiçoado para poder morar lá. Tem um momento que fala aqui que a gente está passando por isso para ter
para você desenvolver e ter uma vida melhor no céu. Ainda Aqui fala que Deus consola, né? Com sua Isso. infinita Fala aqui na lição sabedoria, também, consola para ajudar a gente a dentre passar. todas as minhas circuladas aqui, tá aqui. Tem esse isso momento aí. Mas é isso, é confiança em Deus, obediência a Ele, pedir sempre para Deus para estar com você, te dar forças e louvar a Deus em qualquer situação. É difícil para o cristão, é difícil para todo ser humano. Mas Deus capacita, Ele prometeu e é confiando nele que a gente consegue tudo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. E gente, esqueci. E são chamados para o seu propósito, segundo o seu propósito. Amém. Christian, vai lá que eu já passo a regra e assino embaixo, no final. Cara, minhas considerações finais, elas vão caminhar no seguinte sentido. Eu acho que o que eu mais tirei, assim, de lição pra minha vida mesmo, é que nós estamos debaixo de um guarda-chuvão de Deus. E o que acontece? Nada acontece se não for da permissão dele, né? Aquela famosa historinha, né? Até se uma folhinha de uma árvore cai, né? Ele é o Todo-Poderoso. Até isso precisa de uma permissão direta dele, assim. Isso. E isso me dá forças para continuar. O meu verso bíblico favorito, já que você falou o seu, Tanise, o meu é 1 Samuel 7:12, que fala o seguinte: até aqui nos ajudou o Senhor. Quer dizer, por mais que você esteja, né, num caminho muito tortuoso, que você está, né, no meio do caos, mas esse versículo é simples e direto. Ele fala o seguinte: até aqui, olha para sua trajetória, né, olha para o seu passado, assim, as coisas que já te aconteceram. De lá até aqui nos ajudou o Senhor. Isso me dá muita segurança para continuar. Acho que Eu é tinha isso. falado o meu verso favorito, mas esse é o verso atual. Tem o vários verso atual. outros. Perdão, é verdade. A Bíblia é favorita. Então, ó, minhas considerações é que essa lição, bom, de todas elas, essa aqui foi a que eu mais vi conexões entre os dias. Né? Então, do que a gente estuda aqui. É verdade. Ela, apesar de ela ser bem repetitiva, ela teve bastante conexão. E se você pegar principalmente os temas aqui, os títulos de cada dia, você já consegue ter uma noção do que é. Então, protocolo disciplinar já mostra ali como é a disciplina de Deus, o porquê daquilo, entendeu? Deus não tá ali para poder te dar chibatada ali o tempo todo e jogar para lá e acabou. Sim. Disciplina que protege. A disciplina de Deus é para trazer a gente de volta para Ele. Nas aflições a gente busca Deus. Infelizmente, a gente se apega mais ao Criador quando a gente está em aflição, quando a gente está no bem bom. É da carne isso. A gente viu nas lições passadas que isso é da carne. Então a gente vê disciplina que treina e capacita. Então a gente percebe que não só para nos corrigir e para nos aproximar e nos alertar de Deus, Deus também está nos treinando para um momento futuro. Então, tudo isso que a gente passa, todas as aflições, todos esses sofrimentos que a gente tem, nos treinam. O pessoal fala que quanto mais bate, mais o couro engrossa, né? Meu pai dizia isso. Quanto mais bate, mais o couro engrossa. Então a verdade. gente fica mais preparado ainda para a lapada que vem lá na frente. E é isso, cara. Ó, e o final, protetor e instrutor pessoal. Então Deus nos protege durante toda a nossa caminhada, né? Por mais que você passe as aflições, não tenha medo que Ele está com você, né? O que a Tanise falou. Portanto, você não precisa perder tempo preocupado com as provações, porque elas vão vir, mas Deus está do nosso lado. junto. E agente Verdade. de Deus. Então, é o final disso tudo. Todo esse sofrimento é para você ser agente de Deus, para você realmente estar com Ele lá na glória. Testemunho. Testemunha. Ser discípulo, né? Ser discípulo, exatamente. Você passa por isso para passar para os outros. Isso. Aí vem o negócio da disciplina, do ensino e tudo mais. É a cadeia, né? Sim. Você aprende, depois na frente, até não sendo professor, você vai Isso. ensinar. Você vai Ele ensinar. está sempre ensinando alguma Sim, coisa para você você. passa tudo isso que você sofreu, você aprende, capta para você e leva ali para os outros, levando a palavra de Deus, né? Então é isso. É isso aí. Pode crer. Posso fazer a Hora oração ou o Christian? Só uma- Christian, vai lá. Só um Christian- minutinho antes. vai Mais lá. uma, nossa Você convidada. que tem todas, pode me seguir nas redes sociais. Verdade. Olha lá, ó. Verdade. E escuta o meu álbum. E escuta o álbum da Tanise, que é fantástico. Se você não escutou ainda, você tá perdendo as singles. Spotify, Deezer. Spotify, tudo que você tira, Tanise, tudo que eu nem como é que sabia tá lá o que nome lá? existia. Tanise Tanise Bittencourt. Só vai Tanise ter um Bittencourt. probleminha pra escrever, mas depois que Não, aprender, só tá coloca bom, e né? corrige, Nós vai vamos lá. colocar Mas vai na escrever edição. direito, né? Porque eu fui na
liderança jovem, eu virei Denise. Na minha própria igreja. Um abraço, Vitinho! Da mídia. A gente vai colocar na descrição aqui, então, do vídeo. Então, o álbum da Tanise álbum lá. Renato. Isso, Já olha tem lá. também vários clipes e tem um outro saindo agora. Show. Acho que julho, agosto, tem coisa nova vindo aí. Show de bola. Então, Isso aí. Christian, ora pra nós e vamos... Oremos. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor não desiste de nós. Obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de mais uma vez estar aqui discutindo a lição da Escola Sabatina. E quanto aprendizado nós estamos levando daqui, Senhor. Então, agradecemos muito por isso. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardar o que foi aprendido aqui nas nossas mentes, nos nossos corações. Que a gente experimente o amor do Senhor e tenha paciência também. E que a gente tenha os frutos do Espírito Santo para entender quando o Senhor precisa nos disciplinar. Que o Senhor nos dê a humildade de reconhecer que há males que vêm para o bem. Que o Senhor nos dê a paciência, a humildade. Que o Senhor nos dê um coração disposto a aceitar os seus ensinamentos. Amém. E que o Senhor se faça presente durante a nossa trajetória. Que o Senhor esteja do nosso lado quando nos momentos de tribulação, também nos momentos felizes, que a gente possa desfrutar da sua presença, Senhor. Esteja conosco durante essa semana. Nos dê uma semana muito feliz, uma semana fantástica. Em nome de Jesus, amém. 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 É isso aí. A pergunta é: pode crer? Pode crer? Pode crer. Pode crer. Pode crer.